Olá, bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja abundantemente sobre a sua vida e que você tenha um dia feliz, um dia excelente, um dia maravilhoso para a glória desse Deus que é todo-poderoso. Certamente você já disse isso, ou você já ouviu algumas pessoas afirmarem o seguinte: quando eu me casar, quando eu me tornar, quem sabe, um gerente, um chefe ou dono de uma empresa, quando eu me tornar um líder cristão, ou aqueles que têm pretensões políticas, diz o seguinte: quando eu me tornar um político, eu farei tudo diferente. Eu não vou repetir os mesmos erros, os mesmos comportamentos que eu vi dentro da minha casa, que eu vi dentro da empresa, que eu vi na liderança da igreja, ou que eu vi por parte de alguns políticos. Mas a verdade é a seguinte: você já percebeu que a maioria das pessoas, muito embora elas condenem aquilo que elas viram em outras, elas continuam sempre repetindo a mesma coisa. Isso é algo muito comum na nossa sociedade. E é exatamente por isso que nós não vemos, muitas vezes, mudanças na família, mudanças na empresa, mudanças na igreja e mudanças na política e, consequentemente, mudanças no país. Agora, a pergunta é: por que as pessoas estão sempre repetindo a mesma coisa, muito embora elas condenem o que outros fazem? Existem pelo menos algumas razões que eu quero compartilhar com você. Muitas vezes as pessoas elas repetem a mesma coisa porque lhes falta estrutura emocional. Sim, porque para você romper com hábitos antigos, com costumes ruins que você viu em outras pessoas, muitas vezes é necessário que você faça um exercício ou uma reprogramação nas suas emoções. Porque de tanto ver aqueles comportamentos, aquelas atitudes, você acaba absorvendo tudo aquilo e é necessário que, se você deseja mudar, que você jogue isso fora. É como você abrir uma gaveta, tirar os entulhos, os lixos que estão lá dentro, ou pegar um vaso e retirar aquela água suja, né? Trocar aquela planta que já está feia, horrível, e colocar algo novo lá dentro. O próprio Jesus, ele disse que não é possível você colocar vinho novo em odres velhos, porque vai romper. Então, em primeiro lugar, muitas pessoas não conseguem empreender essas mudanças ou fazer diferente daquilo que elas durante muito tempo condenaram, porque lhes falta estrutura emocional. Em segundo lugar, porque falta estrutura intelectual, né? Ou seja, falta a essas pessoas conhecimento, capacidade de ter uma visão nova, falta a capacidade de empreender projetos diferentes, porque repetir projetos ou comportamentos que outros vêm fazendo há muito tempo, não se faz necessário que você adquira conhecimento. É só você continuar nos mesmos vícios, é só você continuar dizendo a mesma coisa, adotando os mesmos comportamentos. Então, necessariamente, para que você vai buscar conhecimento? Ou você vai se preparar melhor para enfrentar os desafios com mais firmeza, com mais brilho, com mais justiça, se você não deseja mudar? Então, por isso, em segundo lugar, as pessoas elas repetem a mesma coisa porque falta-lhes capacidade intelectual, falta-lhes conhecimento. Em terceiro lugar, muitas pessoas não querem mudar porque elas gostam do sistema. Você sabia que sistemas viciam as pessoas?
Sim, tem muita gente que está viciada, né, naquele sistema ruim, naquele sistema opressor, naquele sistema onde é necessário fazer uso de autoritarismo para manter-se no poder. É aquele homem que nasceu num lar autoritário. Então ele aprendeu que para que ele continue tendo respeito dentro da sua casa, ele tem que ser machista. É aquele empresário ou aquele chefe na empresa que ele entende que para que ele possa continuar crescendo profissionalmente ou manter os seus negócios, ele precisa de oprimir os seus funcionários. É aquele pastor de igreja que ele compreende que a única maneira dele manter-se como um líder ali diante da comunidade, diante do rebanho, ele precisa de necessariamente ser alguém, repito mais uma vez a palavra autoritário, um pastor autoritário que não permite que ninguém questione, que ninguém lhe faça perguntas. Todos têm que obedecer o sistema. É o político, que ele entende que ele precisa de continuar barganhando como outros para que ele possa continuar perpetuando, né, a sua vida na carreira política. Uma outra questão é que algumas pessoas, elas não querem mudar, ou em quarto lugar, porque elas se beneficiam do sistema, né? Elas estão ali alimentando-se, conseguindo projeção, dinheiro no bolso, né? Então não vou mexer, porque isso está me favorecendo, isso está me enriquecendo, isso está me trazendo favores, né? Principalmente aqueles que decidem às vezes mergulhar de cabeça no sistema. Eles vão sim ganhar muito dinheiro, muitos aplausos, mas vão perder a bênção de Deus. E isso eu estou falando sobre líderes cristãos que viciaram-se. Eles não querem uma igreja de acordo com o modelo da Bíblia. Eles querem uma igreja que os favoreça. E para isso, eles não podem sair fora do sistema opressor. Em último lugar, algumas pessoas, elas não querem mudar e continuam fazendo o repeteco. Sabe por quê? Porque não tem direção de Deus na vida. Porque quando você tem a direção do Espírito Santo na sua vida, você vai buscar os caminhos que Deus estabeleceu na sua palavra e não vai continuar repetindo absurdos. Que Deus te abençoe. Um excelente dia.